Obrigado. Obrigado. Quer falar alguma coisa? Quer alguém quer fazer pergunta? Se for complicada, faz para ele. O livro sai quanto? Márcio. Boa tarde, prazer em conhecer os dois. Eu sou ator e também professor, né? Agora deixei a atividade como ator. E eu tenho uma grande dificuldade que eu trabalho com várias faixas etárias, mas a minha atenção especial, assim, queria que você até me falasse sobre isso, a questão dos alunos que interrompem com outro assunto. E isso é uma constância, né? Que às vezes numa escola pública tem 30 alunos e você tem que atender todo mundo, né? Obrigado. Mas bate. Puxa, isso é uma frequência, isso é quase que regra, é uma norma, né? Eu acho que, vou falar o que eu faço para mim, pensando em mim, no campo que eu estou criando ali com os alunos. Nem que chamo de aluno, eu chamo de parceiros de descoberta, eu acho que nunca dei aula. Eu coloco o meu limite, é o meu limite, eu não suporto que seja assim. Então, olha, eu vou falar por mim, eu quero que a gente termine o assunto anterior. Depois a gente vai falar do seu, porque isso é importante para mim. Então, acho que a hora que você se conectar com o que é o seu limite, você vai saber onde você vai colocar essa régua. Mas isso funciona para mim. E eu não tenho certeza das coisas. Tem um truque, uma prática, né, que às vezes funciona mais, funciona menos. Eu acho que isso é um problema endêmico, incurável e, bom, de certa forma é bom que seja assim, porque eles estão querendo falar e isso é uma subversão, é uma indicação da situação geral na qual a gente se encontra. Ou falando coisas que não interessam, ou coagidos por um motivo ou por outro, ou excessivamente assim silenciados, né? Recentemente eu tive um debate com a Embaixada Brasileira em Tóquio, onde tinha uma equipe lá de psicanálise também, e dizia o seguinte: as escolas de uma determinada cidade descobriram que as crianças ficavam muito agitadas no recreio. Então baixou-se uma regra dizendo: precisa comer o lanche em silêncio, não pode falar. Essa regra foi aplicada, foi respeitada e, inexplicavelmente, alguns meses depois, surgiu uma epidemia de crianças vomitando. Ou seja, a pessoa ela pode silenciar a boca, mas ela vai acabar falando por outros meios, ela vai apitar de alguma forma, né? Agora, considerando, enfim, esses outros elementos, tirando esses outros elementos, tem uma prática que eu acho fundamental para a escuta, é uma prática que na psicanálise a gente usa cotidianamente, a gente presta atenção cotidianamente, a gente vê como uma experiência formativa da escuta, que é o silêncio. O silêncio não assim só como faz parte, o silêncio como disciplina do silêncio, como experiência do silêncio, né? Eu costumo dizer, quando é que uma análise começa? Bom, a pessoa vem, fala, a gente tem mais ou menos um diálogo, mas tem um momento que se diz: aqui começou outra coisa. E esse momento é quando a gente pode ficar em silêncio. Pode ficar, não é? A gente não vai ocupar aquele vazio com uma palavra vazia, igualmente vazia, né? Isso, Tebas mencionou, né? É um trabalho, ele não é dado espontaneamente, mas há certas práticas que favorecem isso. Do tipo: gente, vamos fazer um silêncio? Vamos lá, vamos fazer um silêncio. Convocar isso, metodicamente, né? Agora vamos um silêncio de novo, né? Tem professores de música que exploram isso, você conhece, né? Ao máximo. Tocar o silêncio, né? Tocar o silêncio também. Isso, tocar o silêncio, respeitar o silêncio, fazendo o quê? Escuta do silêncio. Porque essa algazarra é palavra vazia contra um silêncio igualmente vazio. Agora fica quieto, cala a boca. Tá, mas você não silenciou, você não se separou da situação, você não incluiu uma descontinuidade no processo, né? Dando aula, aí falando eu, professor, para alunos na USP ou coisa assim, tem certas, enfim,
Tem certos prerrogativos para fazer isso, mas eu fico em silêncio. O silêncio começa a pesar, né? Não dá para saber direito como é que isso acontece, mas uma classe falando de um assunto clínico e etc. De repente você para. O silêncio começa a doer na alma do infeliz. Ela não repete isso 3, 4 vezes, mas não dá para fazer toda hora e, enfim, depende de certas circunstâncias mais ou menos especiais, né? Eu acho que a gente falou no começo de reverberação, só tem espaço para reverberar onde tem silêncio. E o silêncio da escuta não é um silêncio morto, é um silêncio ativo, é pulsante. Ele é até vigilante, para que você não fique rebatendo o que o outro está falando, você esvaziar, né? Então, acho que esse silêncio revela que você está renunciando ao poder. Nesse momento, estou te escutando em silêncio para que possa chegar. Agora, tocar o silêncio tem uma sigla, são 3 letras. LSD. Não aguentei. Não, ele ri 3 vezes da piada. Quando você conta, quando ele explica e quando ele chega em casa entende. Dá uma colher de chá para o alemão. Ai, caraca. É isso aí, gente. Vamos dançar? Mas o que faz? Num desse processo da escuta, eu estou falando sobre o palhaço, tá? Que eu faço um pouco dessa atividade de voluntariado em hospital. O tocar eu uso, mas depois me culpei muito do sarcasmo, porque você tem que chegar, né, no paciente ou no acompanhante. Aí eu fui orientado por amigos, enfim, que é muito ruim isso. Mas eu me culpo que eu acho que dá para usar com um pouco de bom senso, mas é muito ruim usar o sarcasmo para tocar, pelo menos para abrir essa conexão. Olha, o palhaço tem 3 momentos de contato: a chegada, o meio e a saída. A chegada tem que ser muito boa, porque vai garantir que o meio não precisa ser tão. E a saída tem que ser muito boa para ele se tornar um hospedeiro. Suponho, aí vai de cada um tem um temperamento. Eu suponho que se você não tem aquela plateia de uma pessoa o suficientemente conectada com você para você já ser sarcástico, talvez ele se afaste. Você precisa criar com ele um campo de conexão para que ele te autorize a fazer isso. O sarcasmo, na minha cabeça, ele passa por uma autorização que ele tem que te dar. E você vai perceber isso escutando. Já estamos juntos o suficiente para eu falar, ei, careca, ou não. Sei que vai ter que sacar. E talvez não chegue nunca a esse ponto. Porque talvez para essa pessoa o sacar seja muito ofensivo e o outro vai achar ótimo. E talvez para essa pessoa hoje seja bom, mas amanhã seja ruim. Então isso tem que estar na sua mala. Como se fosse um cozinheiro. Ah, hoje não vou colocar sal, porque o cara está com a pressão alta. Ah, não, hoje sim, o cara está fim. Então passa, não tem certo nem errado. Passa profundamente pelo que você reverbera com o outro. E para isso tem que chegar vazio. Se você chegar, vou fazer uma piada sarcástica, talvez o cara está lá morrendo. Né? Acho que é um pouco isso, dessa escuta mesmo. É que o sarcasmo, ele é um passo além da ironia, né? Ele é uma ironia que, assim, ganhou peso demais, pesou a mão e acabou perdendo o ponto, né? Com pacientes hospitalizados, em outras situações, muitas vezes a gente tem que suportar ser agredido. Suportar que o cara está numa situação em que ele não está gostando, ele quer brigar com alguém, ele precisa brigar com alguém. Ele precisa daquele momento, claro, não é bem com você e etc., mas a gente tem uma moralidade muito ligada assim, à primazia da alegria, né? Muitas vezes o palhaço triste, o palhaço como escutador, ele pode atrair para si, ele pode suportar, né? Você joga o mel, tira o sarro, porque quando você é sarcástico, você autoriza o outro a ser também, né? Então aí você chama isso e às vezes o outro precisa. É o que você quer construir, né? Chegou aqui uma coisa... Oi? Depois. Ah, esse é para depois.
Gente. Sai, fetiche, sai, fetiche. Eu tenho uma pergunta rapidinho. Você acha que o sapato do palhaço ele tem a ver com o vazio que orienta a escuta, com uma espécie de procedimento de deixar o palhaço inseguro para ele ser engraçado? Gente, eu esqueci uma coisa. Eu vou buscar lá a interpretação dos sonhos. Eu acho que são tantas as metáforas possíveis, tantas leituras. Se isso chega para você assim, é porque é para você, né? Mas eu tenho curiosidade de ouvir você. Acho incrível. Quando eu dou o curso, os alunos verbalizam muitas coisas. O palhaço é grande para caber todo mundo, o palhaço é grande para ele não cair. É aquilo. Não é o certo. É aquilo, porque é para ele, é aquilo. Né? Então, se esse espaço do vazio que você está dizendo do palhaço, se chega assim, para você hoje, agora, talvez daqui a meia hora não seja mais, é isso. Mas eu queria ouvir o Christian. Não, eu acho que tem uma expressão em inglês, né? Put yourself on the other shoes, né? Você se colocar nos sapatos do outro, né? Se colocar no ponto de vista do outro, mas mais do que no ponto de vista dele, que do ponto de vista é um conceito geometral, óptico, né? A ideia do sapato envolve o corpo, né? Envolve o pé, assim, que você só sente doer se você de fato colocar um sapato que não é seu. Então, a gente tem essa combinação entre o deslocar-se para a oposição do outro, né, o abrir-se para a hospitalidade, para a hospedaria, e ao mesmo tempo essa metáfora da pobreza, o que vem do outro, o que eu achei pelo caminho da vida, jogado, que ninguém quis, o que vem do outro é precioso, né, porque eu posso vestir e posso continuar com isso na minha própria jornada, né. Essa é uma atitude, acho que muito importante para a escuta simbólica, né, nesse ponto de receber o pouco que a vida dá com generosidade. Isso se traduz numa escuta generosa. Eu entendo que a escuta lúdica ela é um tipo de destino que a gente dá para a generosidade, né? Puxa. Fala, querida. A criança, tem uma menina de 6 anos e acontece muitas situações onde ela e as amigas se desentendem. Então eu sempre peço para elas nessa idade tentar se resolver. E vira e mexe alguém, ou uma amiga, ou ela vem e fala, mas está acontecendo isso, eu não estou conseguindo. E daí meu marido fala, não se mete, deixa ela se resolver. E eu tenho exemplo antes de vir para cá para fazer meu questionamento. Elas estavam lá montando a mesa para o almoço, a gente ia fazer um restaurante. Daí a amiguinha dela ficava, não quero essa toalha. Daí minha filha falou, mamãe, onde tem a toalha? Que a tua filha não quer essa toalha. Depois eu só ouvia, não. Daí chegou uma hora e minha filha falou, mamãe, mas por que ela fala não? Eu falei, vai lá e pergunta para ela por que ela fala não. Porque se não tem alguma coisa, né? E ela não conseguiu desenvolver isso. Então, chamei as duas e falei, então, olha, ela está querendo fazer isso, você cedeu aqui, né? Então, ela te escutou quando você não queria toalha. Será que você não poderia escutar agora o que ela quer? Daí ela falou, tá. Eu falei, então fala, filha. Então, isso foi para exemplificar. Queria saber, eu, no papel de mãe, o quanto a gente interfere para ensinar, né? Porque eu também não posso toda hora acontecer alguma coisa, eu ir lá e falar, então deixa eu colocar vocês aqui, vamos fazer uma assembleia e a gente resolve. Porque também tem a vez delas. Só que o quanto que isso também não é aprendido, né? Então, essa questão super importante, candente, assim, a gente discute isso no contexto, vamos dizer assim, dos modos de criação no Brasil, né? Onde há uma leitura, né, que argumenta o seguinte, pela formação dos nossos, da nossa família, da relação entre o público e o privado, a gente conseguiu se colocar numa posição que a gente não escuta nossas crianças. As crianças, elas berram, elas vão para lá, elas vão para cá, mas a gente não as leva a sério como sujeitos.
Isso, digo assim, não é um caso ou outro, claro que eu tenho uma mãe que se esforça, mas o nosso laço social, no sentido mais genérico, ele se exige da criança silêncio e, assim, uma imagem gloriosa de gozo e satisfação, de felicidade. Então ela precisa estar feliz. A ideia de como você imagina alguém feliz, não é alguém falando. Você imagina alguém feliz, alguém agindo, fazendo e etc. A criança magnífica, a criança em estado assim de gozo e satisfação, é uma criança silenciosa. Concordo contigo, a ideia de você monitorar as relações de escuta, às vezes dá para fazer, mas em geral é difícil. Então, como é que a gente ensina nossas crianças a escutar? Falando com elas e convocando elas para um lugar de escuta, que é o que a gente não faz. Quem é que, seriamente falando, divide e compartilha as suas questões reais com as crianças? No tempo, na linguagem, da forma que elas podem entender, da forma não violenta, mas compartilhar. Eu estou com um problema, como eu pago as contas? Eu estou com um problema, por quê? Porque a gente quer protegê-las disso. Eu estou com problemas, estou brigando com tal pessoa. Não está legal. A gente reclama. Reclamar é outra coisa. Reclamar é justamente uma espécie de anti-escuta, de assim, ficar quieto aí como um saco onde eu deposito assim, aquelas palavras que eu não consegui dizer para o meu chefe, não consegui dizer para aquela pessoa, daí eu uso você como um fantoche ou um espantalho para isso. A prática de falar sério para valer com crianças, ela é muito rara. E a gente, no consultório, a gente percebe quando alguém é capaz de fazer isso e quando isso está faltando. Às vezes isso falta mais, às vezes isso falta menos. É assim que a gente ensina elas a escutar. Olha, primeiro que meninas intrigarem, meninos se socam, meninos fazem intrigas, normalmente. Tem um amigo, filho costuma achar que a gente é fórum. Vou no fórum para resolver os problemas, Um primeiro passo é esse, você ter o hábito de conversar e ter o hábito de expor, e ter o hábito de escutar e de criar campos de escuta. E tem um amigo que desenvolve um trabalho muito legal, depois eu te passo, a gente se conhece, que é inspirado na comunicação não violenta para crianças. Então, não adianta falar para sua filha assim, não, resolve lá, a gente faz isso, resolve, se você não dá instrumentos para ela. Então você tem que começar na sua casa e com ela dar instrumentos para que ela possa sozinha resolver esses conflitos. Falar qual que é o fato para a amiga, o que ela sente em relação a esse fato, o que ela precisa e o que é o pedido dela. Então acho que você instrumentalizando vai ajudar com que ela crie essa solução sozinha. Ela cria uma situação de autonomia. Beleza? Olha, no começo estava pintando pepino, agora já está saindo, então vamos terminar. Gente, obrigado. Um beijo para vocês.